children in the park. Setting the sculpture to find where you are. Nesse domingo agora, nós vamos falar de uma frase dita por Jesus: sede misericordiosos. E eu queria estender um pouco mais, falar um pouco mais sobre por que Jesus disse isso. Qual foi o sentido, de onde é que veio isso do Antigo Testamento. E outros detalhes que você vai gostar de ver. Tá bem? Se você gostar do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Tá bom? Vamos lá começar? É a liturgia do 7º domingo do tempo comum. As leituras eu vou colocar aí na tela para vocês verem, certo? A palavra misericórdia, ela é citada umas 245 vezes na Bíblia católica. Certo? Eu estou dizendo umas porque nem todas as traduções são iguais, certo? Pois bem, já a palavra misericordioso aparece umas 10 vezes. Esses termos são associados à compaixão e, além da compaixão, ao amor misericordioso de Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, nos pediu para sermos misericordiosos. Você lembra disso? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é uma expressão de amor incondicional e de empatia, que são valores centrais na mensagem de Nosso Senhor. Então, praticando a misericórdia, nós seguimos o exemplo de Jesus e criamos um mundo justo e compassivo. Este pedido nos faz ajudar os necessitados e a tratar com respeito e dignidade todas as pessoas. A relação entre misericórdia e perdão é muito estreita. A misericórdia, ela envolve um profundo senso de compaixão e empatia pelas diversas dificuldades e pelas falhas dos outros. Isso, naturalmente, leva ao perdão, que é o ato central da misericórdia. Jesus mostrou essa relação em várias ocasiões, como, por exemplo, na parábola do servo cruel. Isso aí você vê depois em Mateus 18, nos versículos de 21 a 35. Nesse texto aí, por exemplo, ele ensinou a Pedro que devíamos perdoar até 70 vezes 7. Eu acho que Pedro deve ter ficado assim, mas Senhor, a gente perdoa, ele continua errando. 70 vezes 7. E assim Jesus decretava que o perdão deve ser ilimitado. Qual o significado bíblico dessa ordem de Jesus? Em Mateus 9,13 está dito: ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Em duas passagens, nós lemos: eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Amontoai holocaustos sobre sacrifícios e deles comei a carne, porquanto não falei a vossos pais, e nada lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios no dia em que os fiz sair do Egito. E a segunda vez foi quando Oséias diz: porque eu quero o amor mais do que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas por que o mestre falou isso? Eu insisto. Certamente porque aqueles doutores da religião judaica da época dele mostravam desconhecer o significado daquela ordem divina. Sabemos que os escribas e fariseus eram versados na lei mosaica, sabiam tudo de cor e salteado, e consideravam malditos os leigos que não conheciam a lei. Você imagina. E eles? E aí tem uma passagem em João que diz assim: este poviléu que não conhece a lei é amaldiçoado. Então, e fica a pergunta: se os doutores daquela época não sabiam o verdadeiro significado do que exigia Deus, será que nos tempos atuais nós assimilamos essa lição?
Qual é a misericórdia que Deus exige de nós? Não basta consultar um dicionário para saber o que é que significa misericórdia. Porque lá no dicionário está dito assim: misericórdia é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem, piedade e compaixão, perdão concedido unicamente por bondade, graça. Então, é preciso realizar essa ideia, pôr em prática, né, esse sentimento, para não sermos chamados de hipócritas, como Jesus fez lá com aquela turma lá, né? Veja que naquele tempo de Jesus se oferecia uma multidão de sacrifícios no templo. Eu tenho fotos que são terríveis, era uma multidão de animais sendo sacrificados, era sangue escorrendo para todo lado. Pois bem, os israelitas, eles acreditavam que tudo aquilo era aceito por Deus. Porém, o mais importante era negligenciado, que era o quê? A obediência. Aí você lembra dessa passagem: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo de dar hortelã, do endro e do comínio, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, olha aí, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Mateus 23, 23. Mas o que eles desprezavam? Que o juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia. Veja esse texto: haverá juízo sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Está vendo aí, gente? Tiago 2,13. Jesus sempre visou a hipocrisia daqueles judeus ricos daquela época, né? Especialmente os saduceus. Os saduceus eram uma raça mais rica, lá, uma classe mais rica, né? Os fazendeiros, comerciantes. Pois bem, que esses saduceus eram muitas vezes movidos pela ganância, né? Eles estimulavam os sacrifícios sobre sacrifícios. Para quê? Porque muitas vezes esses sacrifícios eram vendidos por eles. Era desses sacrifícios que eles obtinham lucro. E era através deles que se construía uma aparência de piedade. Estava lá, todo piedoso, todo Maria, quem não conhecia pensava que era santo, né? Porém, a misericórdia exigida por Deus não seria para gerar uma fonte de lucro, mas uma possibilidade de salvação. Isso nos lembra esse texto: os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento. 1 Timóteo 6, 5 a 6. Paulo também disse para esse mesmo Timóteo que essas pessoas ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. E aconselhou: dessa gente, afasta-te. Deu para entender, gente? Está dando para entender? Pois é. Vamos falar aqui um pouco do olhar misericordioso de Jesus. Neste vídeo, eu vou me referir apenas a 3 oportunidades que Jesus lançou o seu olhar misericordioso sobre um povo e sobre uma nação. E senti em Jesus um sentimento assim, de urgência, de decepção com as pessoas que na área espiritual eram responsáveis pelo povo, ou seja, os sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, etc. Então, qual foi o primeiro olhar misericordioso? Foram das bem-aventuranças. Há algum tempo o povo ouvia falar das bem-aventuranças prometidas nas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Porém, entra ano e sai ano, e a situação dos desfavorecidos era de opressão, miséria, fome e tal.
Então, num belo dia, eles ouviram falar de Jesus. E a notícia dos sinais mostrados pelo mestre correu em toda aquela região, na base ali do boca a boca, né? Criou-se, então, uma grande expectativa nos que queriam ouvir e ver o Messias. Eram assim como ovelhas que não tinham pastor. E quando Jesus falou das bem-aventuranças, cresceu neles uma grande esperança, pois de repente eles estavam ali numa espécie de regra para poderem entrar no reino de Deus. Eles sentiam que Jesus falava com autoridade, como quem sabia o que estava dizendo e como quem poderia levá-los ao reino dos sonhos, diferentemente da miséria em que eles viviam. Jesus representava uma esperança viva, porém as pessoas deveriam ouvir todo o sermão para compreender tudo, certo? Eu pergunto para você, você tem sido misericordioso? Você é sincero. O segundo olhar misericordioso foi a primeira multiplicação dos pães. Diz o texto que Jesus foi informado da decapitação de João Batista, após 10 meses na prisão, né? Então Jesus saiu dali daquela região, que estava meio barra pesada, e foi numa barca para Betsaida, que era um lugar assim deserto, né? Mesmo assim, o povão foi atrás dele. Foi por isso que os discípulos pediram que ele despedisse aquele povo, era gente demais, né? Mas aí o que acontece? Jesus lançou sobre aquele povão o seu olhar misericordioso e disse aos discípulos: dai-lhe vós mesmos de comer. Aí eu pergunto para você, e nós, como temos lidado com as dificuldades, né? Ali Jesus novamente viu que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. O terceiro olhar misericordioso foi quando Jesus estava ali, olhou para Jerusalém, e disse: Jerusalém, Jerusalém, tal, né? Você lembra? Jesus estava se aproximando do momento da sua paixão. E aí Jesus, lá de cima do Monte das Oliveiras, ele olhou de frente assim para Jerusalém, e dali ele contemplou aquela lindeza, que era magnífico mesmo, era um templo excepcional, né? Mas aí Jesus chorou e disse bem baixinho, como se estivesse dizendo só para ele mesmo: Jerusalém, Jerusalém. Mesma coisa que ele está dizendo hoje para nós, Robson, Antônio, Maria, Francisco, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis realmente os filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Isso aí está em Lucas 13:34. E você, meu irmão e minha irmã, tem deixado Jesus reunir a sua família debaixo das suas asas, ou da sua doutrina? Não? Pois é, está na hora. É hora de fazermos uma reflexão sobre esse assunto. Você não acha? Eu espero que tenha dado uma boa ideia do que seja a misericórdia, porque muitas vezes a gente ouve essas palavras e fica só com aquele romantismo, tá? Misericórdia é isso que eu estou lhe falando, tá bom? Vamos para a missa no domingo, ouvir o que o Padre tem a falar para todos nós. Tchau. All of the travelers on the road, put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their love,